Olá. Bom, hoje é sábado, 12 de fevereiro, precisamente às 19 horas, né, deste início de final de semana. Então, hoje é só uma boa noite mesmo, desejando a todos vocês que acessarem a este vídeo, que todos vocês estejam bem e em paz, consigo próprio e com suas famílias, e com o nosso Deus, que também é o autor da paz, aquele que traz uma paz inacessível pelos nossos próprios meios e méritos, mas que, pela sua misericórdia, coloca ao nosso alcance, coloca à nossa disposição. Então, quero agradecer primeiro a audiência de vocês acerca deste vídeo. Eu queria, é minha intenção, eu não sei se vou conseguir fazer isso, mas é minha intenção falar um pouco da igreja. Eu tenho falado de alguns assuntos, né, eu uso até aquela expressão latina, extramuros, né, que estão ocorrendo, que acontecem fora dos muros da igreja, mas, claro, sempre entendendo que esses assuntos que acontecem lá fora podem ter, e alguns deles têm uma certa repercussão dentro dos nossos muros, mas hoje eu queria começar a falar sobre a igreja. E evidentemente que falar sobre a igreja começa a se tornar um assunto também muito complicado. E complicado por quê? Complicado em que sentido? Bem, a experiência nossa de brasileiros com relação à igreja é uma experiência que tem as suas especificidades, né? Especificidade que eu estou dizendo, eu quero também deixar claro que a intenção em falar da igreja está tão somente restrita ou dentro de um raio das minhas percepções enquanto um pastor evangélico protestante. Então, obviamente, é alguma coisa que está dentro desse raio de perspectivas que nós chamamos de protestantismo. E nós temos, a partir desse viés, das leituras que são feitas em conformidade com o que acontece no protestantismo brasileiro, nós temos tido, nós não temos, vou refazer aqui, nós não temos tido motivos para qualquer tipo de comemoração, para qualquer tipo de celebração. Não faz muito tempo, nós estamos em 2022, né? E em 2017 nós comemoramos, né, os 500 anos da Reforma, e eu não sei se tínhamos motivos para comemorarmos esses 500 anos de reforma quando a gente começa a olhar para o nosso contexto de protestantismo brasileiro. Pois, infelizmente, a realidade que nós vemos do ponto de vista da configuração do que vem a ser esse protestantismo brasileiro, a gente vê que é uma situação de quase insolvência. Quase insolvência. Eu sempre falo que o protestantismo ele não está fragmentado, o protestantismo está pulverizado. Então, de pulverizado a quase insolvente, eu não consigo ver muita diferença não. Então é um quadro caótico e bastante deprimente sobre a nossa situação. Também, do ponto de vista até de uma ética, né, cristã,
pelo menos eu tento não atravessar, não transgredir determinados parâmetros. Então, do ponto de vista de uma ética cristã, fica até mesmo complicado a gente falar de situações que acontecem em outros arraiais, né? Em outros segmentos desse mesmo protestantismo. Então, a gente tem atravessado todas essas dificuldades. O quadro que se apresenta nessa primeira metade do século XXI, né? Nós estamos em 2022, nós ainda estamos na primeira metade do século XXI, e o quadro que nós vemos com relação à questão do protestantismo, ele é realmente ele é bem caótico, é deprimente, e sinceramente eu não sei até onde nós vamos chegar caminhando dessa maneira. E tem o outro lado também, que é esse lado mais denominacional, né? Denominacional. Há algumas iniciativas de alguns grupos protestantes, e que eu acho até que são iniciativas bastante salutares, de se movimentarem em direção a outros grupos, no sentido de manter um diálogo mais fraterno, mais próximo. E eu até quero destacar aqui uma iniciativa que eu pude constatar no ano passado, de uma igreja, né? Eu não vou nem identificá-la do ponto de vista de uma denominação, até porque ela se intitula Igreja Cristã, mas é uma igreja localizada na Tijuca, um bairro aqui da Zona Norte do Rio, intitulada Igreja Cristã da Tijuca, que teve uma iniciativa, e até mesmo do ponto de vista litúrgico, teve uma iniciativa de se aproximar de outros grupos, claro, no ramo e na linha do protestantismo histórico, mas através de uma liturgia que nos é muito cara e que nos é comum a todos, que na perspectiva batista é a celebração da ceia, tem uma relação direta com a questão do memorial, mas que também há outros enfoques e há outros entendimentos com relação a este ato celebratório, né, também conhecido como Eucaristia, e que outros grupos protestantes históricos, como luteranos, presbiterianos, metodistas, têm entendimentos um pouco diferentes daquele entendimento batista como apenas e tão somente como um memorial. Então, essa Igreja Cristã da Tijuca, eu estou falando aqui não em tom de crítica, mas eu estou falando no sentido de que é uma iniciativa de se aproximar das demais confissões de fé do protestantismo através de um ato litúrgico e celebratório, como é a Eucaristia. Eu achei isso e acho isso extremamente produtivo, fantástico. Quero parabenizar quem teve essa ideia de que o encontro dessas diferentes orientações com relação à celebração não pode ser absolutamente fator que nos separe, que nos afaste uns dos outros. Então, eu quero parabenizar aqui essa iniciativa desses irmãos, né, intitulados, eu assisti isso pela internet, por essa ferramenta como o YouTube, e foi uma iniciativa muito positiva mesmo e abençoadora. Pelo menos abençoou a minha vida, abençoou alguns entendimentos que a gente precisa ter e construir, e que eles estão aí para serem, no caso de algum tipo de divergência, eles estão aí para serem superados, porque o que efetivamente nos une
o que efetivamente faz com que nós tenhamos essa identidade cristã é a certeza de que, num ato celebratório como este, né, que nós rememoramos, que nós entendemos que aquilo ali é símbolo, que aquilo ali é uma representação, que aquilo tem um caráter também litúrgico, né? Mas é um caráter que a gente chama de sacramental e que nos remete a um ato, a algo que aconteceu com o ser humano, a quem nós atribuímos a filiação divina por tudo que ele, através do seu testemunho e da sua vida, nos mostrou e que fez com que nós crescêssemos na revelação que Deus tem feito e fez em Cristo Jesus. Então, a celebração da ceia, apesar dessas nuances, de acordo com as especificidades de cada grupo histórico do protestantismo, ela tem muito mais pontos a nos unir, e esse que eu estou destacando aqui é de fundamental importância, do que a nos separar. Então, eu achei uma ideia extremamente feliz e tenho certeza que isso partiu também da unção do Espírito, da inspiração do Espírito na mente, no coração desses irmãos, para que pudessem fazer, celebrar de forma conjunta a Eucaristia, ou como nós batistas chamamos de celebração da ceia. Mas são iniciativas apenas, né? No conjunto, né, das coisas, a gente está falando aqui de pulverização, porque a gente, quando fala desse universo de um protestantismo histórico, a gente também tem a conclusão, chega à conclusão que é o protestantismo histórico aquele que menos tem crescido ou menos tem exercido influência sobre a própria sociedade, sobre as suas comunidades. O que a gente mais tem visto são essas igrejas que, de alguma maneira, se apegam não ao evangelismo, mas ao marketing, que usam de todos os artifícios para fazer com que as pessoas venham e façam adesão, não à palavra de Deus, mas às suas receitas, né? Receitas de como você pode se curar de uma enfermidade, receitas de como você pode melhorar de vida, receitas de como você pode ser uma pessoa bem-sucedida na sua relação conjugal, no amor. A gente sabe que tudo isso é importante na vida do crente, na vida do cristão, mas a gente precisa também pensar que esse oferecimento, esse padrão de vida, muitas das vezes, por causa da mensagem de Cristo, são essas coisas que são sacrificadas, né? Então, mas voltando aqui a essa questão do protestantismo, de uma busca de diálogo entre os grupos, né? Principalmente essa tentativa de fazer, de co-celebrar, né, a Eucaristia, de cada grupo ter a experiência de ver como os outros demais grupos históricos do protestantismo celebram, fazem desenvolvem, né, essa celebração. Isso é muito importante. E como eu disse, é uma iniciativa que precisa ser lembrada e que precisa ser, sim, elogiada, porque isso mostra a capacidade que a gente tem de nos unirmos, de nos encontrarmos uns com os outros e de celebrarmos o amor e a fraternidade cristã. Então, eu estou começando a falar da igreja, estou dando sinalizando com determinadas situações, mas essa questão da igreja é uma questão muito mal resolvida e que a gente vai precisar estar a cada momento conversando sobre essa questão fundamental. E até para encerrar, na minha época de seminário,
eu vou citar o nome aqui desse cidadão. Eu tive um professor chamado Elcio da Silva Lessa. Ele foi, na minha época de seminário, ele era professor de administração eclesiástica e era professor de eclesiologia. Era um homem que tinha uma sabedoria, mas ao mesmo tempo tinha um sarcasmo, né? Eu costumo dizer que era um sarcasmo santo de lidar com as coisas, de se falar das coisas. E certa vez, esse mestre, esse professor, ele fez uma declaração, né? Ele fazia sempre esses cortes, né, para os alunos. Ele fez uma declaração que eu trago isso comigo até hoje. Dizia ele que o grande problema da igreja, né, a gente está falando aqui de protestantismo, está falando aqui de igreja, do ponto de vista dessa relação, né, com a reforma, que dizia ele que o grande problema da igreja não era um problema doutrinário, não era um problema teológico. Dizia ele que o maior problema que a igreja tem, né, eu vou reforçar essa declaração dele, feita há mais de 30 anos atrás, é um problema que a igreja teve, e não sei quanto tempo isso vai demorar para ser erradicado, e nem sei se esse problema vai ser erradicado. Mas ele dizia que o grande problema da igreja está no governo da igreja. Quem é que manda na igreja? Porque todo mundo quer mandar na igreja. Todo mundo fala de Cristo, todo mundo fala do seu senhorio, afirma, né, que Cristo é o Senhor da igreja, mas todo mundo efetivamente quer ter o seu feudozinho, o seu espaço dentro desse panorama e contexto eclesiástico para exercer o seu poder, para exercer para ter o seu raio de influência. Então, eu acho que essa questão da igreja, né, ela é problemática por isso, porque a ambição pelo poder, e a gente vê isso hoje com muita propriedade em alguns líderes, a ambição pelo poder, a luta pelo poder, que antes estava restrito aos arraiais dentro das igrejas, e essa ambição agora extrapolou-se para fora da igreja. E ele dizia que o grande problema da igreja e eu acho que continuará sendo um problema de governo, porque sempre